Quarto tópico, Sansão. Que dizer de Sansão? Ele foi um dos juízes de Israel, onde foi dotado de uma força espetacular. O anjo que veio a Manoá e falou que ele deveria ser uma pedra de tropeço para os filisteus, né? Deu todas as dicas de como ele teria de comer, de não cortar o cabelo, de não tocar coisa imunda. Então, queridos, eu vejo Sansão como como posso falar? O livre-arbítrio que Deus dá a todos nós. Sansão foi uma pessoa poderosa, mas que não soube usar o livre-arbítrio. Explique o plano de Deus para Sansão. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olha o plano que Deus tinha para Sansão. Mas, não é? Mas o livre-arbítrio levou Sansão a ter outros gostos, né? Principalmente do lado feminino. A pergunta B diz: que advertência podemos extrair do primeiro grande erro de Sansão? Foi ir para o jugo desigual. Ô paizinho, vê aquela garota lá, né? Gostei dela. Era uma filisteia. E o pai, com muito bom senso, fala para ele: mas não temos tantas meninas lindas aqui, não é? Ele falou: não, pai, não. Aquela agradou os meus olhos. Vamos ver o que aconteceu com ele depois, né? Depois. Então, queridos, a notinha nos diz assim, olha: estando prestes a entrar na idade adulta, o tempo em que deveria executar sua missão divina, a época acima de todas as outras em que deveria ter sido fiel a Deus, Sansão se associou com os inimigos de Israel. Ele não questionou se poderia glorificar melhor a Deus ao se unir ao objeto escolhido, ou se estava se colocando numa posição em que não poderia cumprir o propósito da sua vida. Para todos que buscam em primeiro lugar honrá-lo, Deus prometeu sabedoria, mas não há promessa alguma para aqueles que estão decididos a buscar apenas o próprio prazer. Ô paizinho, muitas vezes nós, pais, nós vemos os filhos fazer coisas erradas, mas muitas vezes não podemos impedir.
E ainda diz mais aqui, olha, finalzinho da nota. Satanás emprega seu máximo poder para desviar aqueles a quem Deus promete usar como instrumentos para uma obra especial. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, trabalhando por meio de defeitos de caráter para ganhar controle sobre o ser inteiro. Ele sabe que se esses defeitos forem nutridos, terá sucesso. A última pergunta, irmãos. Após ser infiel no seu voto, o que aconteceu com Sansão? Os versos aqui nos contam tudo, não é? Juiz 16, 4 e 21. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sareque, cujo nome era Dalila. Então os filisteus pegaram nele, né, e arrancaram-lhe os olhos. Já pensou? E fizeram descer até Gaza. Essa Gaza aí que tem essa bagunça toda hoje em dia, né? Entendeu? E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava um moinho no cárcere. Porém, começou a crescer novamente os seus cabelos. E Sansão, ali, girando com aquele moinho lá, ele pensava, não é? Quão estúpido eu fui. Deus me deu tudo, entendeu? Mas ele sabe que o nosso Deus é perdoador. E ele pediu ao Senhor, pela última vez, né? Senhor, que eu me vingue dos meus inimigos, né? E com a força descomunal que ele tinha, ele, apoiando-se com as 2 mãos numa coluna e noutra que sustentava o templo lá, ele matou mais filisteus ali do que em vida. Não era esse o propósito de Deus. Mas o livre-arbítrio, a força que tinha Sansão, ele teve fraqueza de caráter. Vamos tomar como exemplo e não fazer como Sansão fez. Queridos, se inscrevam no canal, né? Filadélfia Genuína, o canal do amor fraterno, tá bom? Deus abençoe a todos, um abraço.